Em A Sonata Kreutzer, o escritor russo Lev Tolstói explora temas como desejo, amor, ódio, ciúmes, possessão e outras questões pertinentes à condição humana. Por mais que essa história tenha sido escrita no final do século XIX, ela serve para refletirmos ainda a nossa condição atual, a forma como lidamos com nossos relacionamentos, como lidamos com certos aspectos do relacionamento humano e a forma como nós nos colocamos como agentes no mundo em relação com os outros indivíduos e quais são os limites dessas relações com os outros. Passando brevemente pelo enredo do livro, nós temos a história de um homem dentro de um vagão de trem que decide contar a sua história para um desconhecido ali dentro do vagão durante uma longa viagem e acaba desabafando sobre o assassinato que ele cometeu contra a sua esposa. E aí ele passa por todos os detalhes que levaram ele a cometer esse crime. No final das contas, acaba não sendo uma história sobre um crime em si, mas sobre o abismo do ciúme e sobre o fracasso, pelo menos na visão do protagonista, do amor romântico. Ele considera que o amor romântico é uma instituição falida, que não leva o homem a lugar nenhum e que só pode terminar em desgraça. Um dos pontos mais fundamentais para interpretar o livro é o ciúme. Então, o personagem ele demonstra em toda a narrativa um grande sentimento de posse, um grande sentimento de ciúme, de desconfiança para com sua esposa. Algo muito parecido, por exemplo, com Dom Casmurro, de Machado de Assis, tanto no sentido dos ciúmes que o Bentinho sentia da Capitu, quanto no sentido também de que não se sabe se de fato a esposa, no caso de Dom Casmurro, a Capitu, e no caso de A Sonata Kreutzer, a esposa desse viajante, cometeu a infidelidade ou se não, ou se era tudo uma idealização, uma fantasia da cabeça do homem enciumado, porque esse homem não é de confiança, né? Não dá para levar a narração, não dá para levar o relato dele a sério, porque ele estava, claro, enviesado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções de desconfiança. E como eu vinha falando, uma categoria fundamental para interpretar a obra é essa visão do ciúme como parte da condição humana. E aí nós podemos, por exemplo, usar do pensamento de Freud, que estabelecia 3 critérios para designar o ciúme. Ele dizia que o ciúme é parte natural do ser humano, que o ciúme não é necessariamente patológico, não é necessariamente algo doentio que deve ser combatido, e que, na verdade, ele é apenas uma forma de expressão do desejo, uma forma de expressão do amor romântico, do relacionamento. Então, o ciúme, desde que em patamares aceitáveis, saudáveis, ele é parte do cotidiano, ele é parte da vida das pessoas e não tem que ser combatido. Só que aí, esse ciúme ele pode escalar, né? Nós temos o ciúme normal, que é justamente esse que ele se refere, de ser uma expressão do amor, uma expressão do desejo, que tem seus traços de posse. Inevitavelmente você tem um sentimento de querer que o outro lhe pertença, mesmo que no seu subconsciente, mesmo que inconscientemente, mesmo que em níveis diminutos, mas isso acontece. Esse é o ciúme normal. Nós temos o ciúme projetado, para Freud, que é aquele ciúme que você vê no outro o que você faz. Então, você é o sujeito infiel, você é o sujeito que está ali predisposto a cometer um ato de infidelidade, cometer uma traição, e por ser assim, você acredita que o outro também é assim, que o outro também está em vias de cometer um desses atos. E nós temos, por fim, o ciúme delirante, que é algo como o segundo nível, que é o projetado, só que direcionado ao mesmo objeto do seu parceiro. Então, se você tem ciúmes se você é um homem, tem ciúmes de sua esposa com outro homem,
o que o ciúmes delirante diz é que, na verdade, você deseja aquele homem de quem você sente ciúmes. E o fato de você desejar aquele homem, um desejo homossexual, faz com que você tenha ciúmes da sua esposa com aquele homem. Né? Então é um ciúme projetado, só que projetado para o objeto do desejo do seu parceiro. E o personagem de Tolstói, ele pode ser encaixado nas três categorias de ciúme de Freud. Ele pode ser categorizado na categoria normal, quando no início do relacionamento ele fala que tinha um certo ciúme dela com outras pessoas e tudo mais, mas nada alarmante. Depois ele escala esse ciúme para o projetado, em que ele mesmo conta, né, na sua trajetória, de que saía com várias mulheres antes de encontrá-la. Então ele era talvez um mulherengo, ele tinha essa vontade de sair com outras mulheres mesmo estando com ela, e por isso ele fazia essa projeção dos ciúmes para com ela. E por fim nós temos o ciúme delirante, já que a forma como ele descreve o sujeito do ciúme, né, que era o violinista que tocava piano com a sua esposa, a forma como ele descreve o homem, como ele fala sobre o homem, dá a entender de que ele tinha um desejo inconsciente pelo homem. Né? Ele descreve a beleza do homem de uma forma muito extravagante, ele fala do homem de uma forma muito emocionada, apaixonada, mesmo sem a intenção de ser assim, e isso dá a entender de que ele também pode estar encaixado nessa categoria. E aí só para fechar, tem toda uma polêmica ao redor da obra, porque muitos dizem que era uma espécie de panfleto de Tolstói do comportamento que ele enxergava como um comportamento correto, que era justamente esse comportamento de opressão contra a mulher, de posse sobre a mulher e de ciúmes exacerbado e toda coisa do tipo. Mas existe uma outra via de interpretação, que é de que Tolstói utilizou o livro não como um panfleto, mas como uma crítica, uma autocrítica irônica às suas próprias ações. Porque ele leva as ações do personagem, que se parece muito com ele, em determinados momentos, às últimas consequências. Né? Ele leva as ações do personagem ao assassinato, ao delírio, ao ostracismo que ele cai depois. E isso pode ser visto como uma crítica do Tolstói no seguinte sentido: olha, se eu não maneirar nesse tipo de comportamento, nessa visão de mundo, nesse tipo de filosofia, eu posso chegar nesse lugar que meu personagem está chegando. Eu posso cair justamente nos erros que meu personagem cometeu. Então, acho que é importante ter essa visão dupla da obra ao fazer uma reflexão sobre ela, para não cair apenas no erro de criticar o autor sem perceber que ele pode estar indo justamente na contramão do que se acha ao ler a obra. Então a Sonata Kreutzer acaba sendo um espelho dos nossos abismos morais, dos nossos dilemas morais que nós temos ainda nos dias atuais, e também mostra como o ciúme ele pode ser degenerativo não só para o outro, mas para si mesmo, para quem sente o ciúme. E aí entra toda a questão: é possível um amor sem posse? É possível um amor que não caia nesse sentimento exacerbado de posse que acontece com o protagonista da obra? E aí talvez seja essa uma grande discussão para se ter após a leitura. Então, é isso que eu tinha para hoje. Eu acho que é uma leitura, como toda a bibliografia de Tolstói, muito valiosa, e gostaria de saber se você já leu, se você pretende ler, e o que você achou da obra, caso já tenha lido. Então, até isso, é isso, e até mais.